Eu sou Dona Maria Guilhermina. Bem, eu sou de uma família transmontana, mas nasci já aqui em Leça da Palmeira, portanto, aqui. Estudei aqui no Porto, em Matosinhos, é a minha área, em Porto, Matosinhos, Leça da Palmeira. Pronto, e tirei o curso de Belas Artes no Porto, na Escola Superior, e depois passei a dar aulas. 1900 e quando terminou o curso? 70. E nessa altura teria mais ou menos que idade? 20 e tal anos, 24 ou 25, eu nasci em 46. Acaba o curso e começa a trabalhar. Começo a dar aulas e... A dar aulas em Belas Artes? Não, nas escolas, naquela altura, a professora de Belas Artes não era como agora. Comecei nas escolas técnicas, nessa altura eram escolas técnicas, os comerciais industriais. Comecei em Braga, depois fui para a Vila da Feira, andei por aí, como todos os professores que começam a trabalhar. E depois passei para o básico e fiz estágio no básico. Há bocadinho vi aqui o Helder Pacheco e ele foi meu orientador de estágio e depois foi inspetor. Com ele estive com ele vários anos. Bem, mas depois andei por aí e fiz 5 anos, ou mais, eu acho que até foram mais, na telescola, no Monte Virgem, estávamos aulas para todo o país e ilhas. Quando começa na telescola, estaríamos em que ano? 75, foi logo a seguir ao 25 de Abril. E na telescola a preocupação dos conteúdos é exatamente qual? A preocupação era, repara que eram as várias disciplinas que estavam em causa, como qualquer currículo normal. Nós tínhamos várias equipas, cada equipa correspondia a uma disciplina, a minha era de Educação Visual, e então não gravávamos, fazíamos aulas em direto, que era uma coisa terrível. Aulas de quanto tempo? De 45 minutos, mais ou menos, que depois era monitorizada nas escolas pelo país todo. Havia uma televisão nas salas de aula primárias que recebiam as nossas aulas, e havia um monitor, que normalmente era o professor primário, professor de primeiro ciclo, diz-se agora, que acompanhava. Claro que o professor que estava a acompanhar tinha o nosso apoio, nós dávamos um apoio logístico, por escrito, de todas as aulas que fazíamos. Portanto, elaborávamos boletins correspondentes a cada aula, e eles iam acompanhando nas escolas do país todo, ilhas também, Açores e Madeira. Pronto, foram vários anos em direto e depois passamos para bobines, para gravado. E, portanto, tem esta experiência com a telescola entre que anos, mais ou menos? 75 eu estou a lembrar-me que já estava... A minha filha, a primeira filha, nasceu em 79 e eu estava lá. 81 talvez. E durante este tempo está a trabalhar 81, 82, na sim. telescola, portanto não acumula Não podíamos. Isto é, não tínhamos, porque tínhamos muito trabalho lá. Trabalhávamos bastante, fazíamos filmagens de exterior, a equipa desdobrava-se, porque trabalhávamos diretamente também com a televisão, utilizávamos a televisão, as moviolas para fazer a montagem dos filmes. Nós tínhamos uma bagagem bem razoável, para além de professoras, tínhamos uma bagagem técnica, que quem nos apoiava eram os técnicos, mas nós estávamos a acompanhar porque precisávamos que as coisas saíssem como nós queríamos, não é? Bom, acaba esta experiência em 81, estava a dizer, e volta às escolas. Volto às escolas, exatamente. Aqui na região do Porto. E pronto, fui provar algumas, mas aquelas que estão mais relacionadas aqui com Serralves. E aqui a escola Leonardo Coimbra, trabalhei vários anos e trabalhei com a Serralves, porque Serralves convidava-nos para participar. Entra aqui a primeira vez na qualidade de professora, em que ano? Tem ideia? Antes de 90, sim, 87, 88. Acompanha aquelas edições, ou alguma das edições dos Espantalhos? Sim, várias vezes. Conte-nos um
vários essa anos. experiência. Era muito interessante, porque nós vínhamos fazer aqui formação, fazíamos aqui formação e depois... Essa formação, desculpe já perguntar, tem algum reconhecimento nesta altura pelo Ministério? Portanto, conta para o número de horas de formação? Não, nada, absolutamente. Nessa altura trabalhámos independentemente, não tinha qualquer... Vínhamos fazer formação porque precisávamos para elaborar os tais espantalhos que depois fazíamos com os miúdos, não é? E pronto, retirávamos, sei lá, escolhíamos as melhores turmas, aquelas que nós pudéssemos trabalhar com mais qualidade. Recorda-se quem dava essa formação sobre os espantalhos? Ai, não me lembro. E nem se lembra quantas vezes teve mais ou menos aqui essas edições? Não, sei que foram aqui destes edifícios que fizemos a formação. Até acho que foi naquele em frente. Mas olha, não me lembro. Não tem problema. Não me lembro quem era, quem estava à frente disso. Era alguém de cá, de Salves. Sei que era a arquiteta paisagística, nessa altura era a Anderson. Teresa Anderson, exato. Mas não tenho bem presente. Portanto, e nestes anos, colabora aqui com as suas turmas, e são turmas de que nível de ensino? Primeiro, quinto e sexto ano, porque era o básico. Leonardo Coimbra tinha o básico nessa altura. Não sei se já teria o sétimo e oitavo, não me lembro. Mas eu vinha aqui com os pequenitos, com os quinto e sexto ano, normalmente. Década de final de 80, princípio 80, de 90, por aí. Estou a relacionar com a idade das minhas filhas. Eu acho que deve ser mais ou menos. Porque eu também estava na escola francesa. Eu dava aulas às duas escolas. E as minhas filhas estavam na escola francesa e eu recordo-me que elas também vinham comigo para aqui, quando fazíamos esse tipo de trabalhos. Assim, como professora de Educação Visual, o que é que agradava nesta programação? Qual é que era o principal desafio que via neste projeto? Nestes projetos, nestas Sim, programações? era retirar, ou antes, realizarmos com os miúdos coisas diferentes. Criar alguma inovação. Porque o ensino era, eu penso que ainda deve ser, não sei, muito dirigido, muito pragmático, mas a educação visual nunca foi assim. Nós tínhamos uma forma diferente de trabalhar com os miúdos, e os miúdos gostavam da aula, porque não eram aulas ditas teóricas, não é? Portanto, nós não tínhamos dificuldades nenhumas em os incentivar e os apoiar, bastava ir lá para fora, que já era muito bom. Nessa altura, o que é que havia aqui em termos de infraestruturas que chamava mais a atenção? Era a horta? O que é que... Era a horta era uma horta pedagógica que havia. Eu nunca cheguei a entrar nesse projeto, não aqui, fiz outros projetos de hortas, mas não aqui nesta. Havia os animais, esta parte aqui da quinta era muito valorizada pelos alunos e por nós. Porque nós aqui retirávamos muito dos nossos conteúdos de aula. Desde texturas, as chamadas linguagens visuais, não é? Que era a cor, a forma, a estrutura, tudo isso. Então, quando fazíamos como é que se chama? Os espantalhos, utilizávamos a estrutura, a cor, a forma, a utilizar os materiais recuperados, era tudo com base nesses propósitos, não é? Algum dos alunos que apanhou nestes anos encontrou mais tarde? Não, perdeu o contacto com todos? Não, às vezes acontece-me ainda hoje, dizer, professora, foi minha professora, mas eu não me relaciono. Bom, tirando este programa específico e o outro que estava a falar dos papéis, mais algum outro projeto onde mais tarde tenha tido uma colaboração mais... Eu tenho uma ideia, que já no final da minha... Eu reformei-me em 2006, portanto já lá vem uns anos. E recordo-me que 1 ano ou 2 anos antes, eu fiz um trabalho para aqui muito interessante, que eu fiquei muito agradada por isso. Mas não sei agora, era uma exposição, eram exposições. Eram exposições de trabalhos de alunos que nós fizemos lá em cima. Tem o hall da entrada,
Depois tem a entrada para a sala de exposições, onde está o senhor, como é que ele se chama, aquele que tem os bilhetes, mas depois tem as escadas para cima para o restaurante. Do lado esquerdo há uma área grande, nós fizemos aí uma grande exposição. Agora, eu acho que deveriam estar várias escolas, mas eu recordo-me que o meu trabalho era uma espécie de atividades sensitivas, digamos. Mas nessa altura já não era como educação visual, pois não? Era como educação visual. Eles trabalharam comigo até várias formas dispositivas que não eram propriamente colocar na parede. Eram formas expositivas, por exemplo, recordo-me de uma caixa e dentro da caixa havia uma série de trabalhos dos miúdos relacionados com os cheiros, com o tato, e eles conseguiam expor isso através de formas diferentes que não o contacto direto com o lápis ou com digamos, um meio gráfico ou cromático. Era relacionado com materiais. Os materiais é que... E recordo-me ter feito, tenho pena de não ter fotografias disso, porque de facto eu fiz com a minha colega de português. Recordo-me que as duas trabalhamos muito em comum, pois os miúdos faziam poesia sobre isso. Sobre os trabalhos que aplicavam, faziam poesia, e a poesia entrava na exposição. Era uma mesa grande com uma série de coisas muito interessantes. Foi para aí em 2004, 2005 isso. E este tipo de projetos eram bem acolhidos dentro da direção da escola? Ou seja, este tipo de colaborações na altura passava pelo projeto educativo da escola? Ou era Sim, muita. Não, passava pelo projeto educativo. Normalmente colocava-se que em outubro ou setembro, se faziam os espantalhos para Serralves, fazia parte. E havia mais atividades, só que eu não estou a recordar, mas havia mais, certeza. Tenho uma ideia, tenho fotografias dos espantalhos com os miúdos ao pé dos espantalhos, tenho fotografias das brincadeiras que se faziam. Havia outra festa que era a das bruxas, era 31. De outubro? 31 de outubro. À noite? Não, era durante o dia, porque eram com crianças. E recordo uma vez até virmos em cortejo para aqui, porque é uma porta que liga à escola, aqui, não sei onde já, mas havia uma porta que ligava à escola. E nós viemos em cortejo por essa porta. Esta colaboração que vai tendo entre a década de final de 80 até se reformar, foi sempre com a mesma escola? Não, foi com não. Escola... Depois fui para a Torrinha. Não, depois fui para a Torrinha e na Torrinha fiz este de 2000 e tal, já foi com a Escola Francisco Torrinha. Na Francisco Torrinha, como não tínhamos uma ligação tão direta a Serralves, já não participei assim. E depois também eu estava a orientar, fazia orientação de estágio e já tinha outro tipo de atividade. E, portanto, estava com estagiárias, que eram elas que davam as aulas, e eu acompanhava, portanto, já não entrava com tanta força nestas atividades. Portanto, isto foi uma dimensão mais profissional, digamos assim, tem mais pessoal. Falou-me de 2 filhas, havia aqui na vossa família o hábito, o costume de vir aqui? Sempre que, porque repare, eu ainda tenho outra coisa importante, outra coisa interessante, é que eu morava aqui em frente. A minha casa era em Augusto Nobre, agora já não estou cá, mas era em Augusto Nobre e virava para aqui. Eu tinha em cima um solário e o solário era virado aqui para Serralves, portanto eu acompanhava Serralves. Uma coisa interessante, eu conheci Serralves antes de ser recebida ou antes comprada pelo Estado. Então significa que veio para habitar esta casa que me está aqui a falar nas redondezas? Sim. Tem presente qual seria o ano, mais ou menos? Tenho, porque a minha filha Marta, que nasceu em 81, a seguir vim para aqui, portanto foi em 82 que eu vim para esta casa.
Então, esta casa tem uma vista privilegiada sobre todas estas alterações que vão acontecendo aqui. Foram acontecendo. Entre elas, uma que é interessante, que é capaz de gostar de saber, é que aqui vivia uma senhora, já de muita idade, e tinha um homem, era um casal, que devia ser um caseiro, que vivia aqui numa destas casas, aqui, na entrada. E tinha um portão que estava ligado aqui, que tinha e tem, porque esse portão ainda existe, portão grande. E eles aqui faziam, cultivavam tudo, desde batatas, a cenouras, a couves, a não sei o quê, e vendiam para as pessoas, sim. E então eu vinha com o meu carro da minha casa, entrava com o carro aqui dentro, ia falar com o homem. O homem era muito simpático e tal, e eu dizia, olha, hoje quero levar batatas, quero levar isto, quero levar aquilo. Fazia isso todas as semanas? Sim, a maior parte das vezes, porque eu ia ao campo buscar as coisas. Ele dizia-me, olha, vá buscar as couves que a senhora quer, vá buscar as alfaces que a senhora quer. Eu ia ao campo buscá-las. E aí trazia-as, ele enchia o carro, ele lá me ia embora, pagava e ia-me embora. O homem era interessante, quando isto foi vendido, eu ainda vim cá e ele estava tristíssimo, porque já não ia ter aquele contacto que tinha. A mulher também fazia umas coisas aqui, já não me lembro o quê, mas ela fazia para aqui umas coisas. Ou ajudava, eu recordo-me de falar com eles dois e eram pessoas... Com as crianças eles não faziam nada? Não, eram só eles. Eles é que estavam... Porque a senhora que cá vivia, com certeza eles eram empregados da senhora, não é? Porque eles tinham medo que quando isto tinha sido vendido, que se iam embora. Porque já não faziam falta. Portanto, isso ficavam entristecidos imenso. Para nós também, porque deixamos de vir cá buscar as coisas, como é evidente. E a escolha destes produtos prendia-se com o quê? Da compra destes produtos? Com o preço, com a qualidade, com a confiança? Não, era para a qualidade, que eu sabia que as ia buscar ao campo, não é? E também não eram caras, é evidente, eram baratas, não é? Eles não exploravam. Tinham sacos de batatas lá dentro e nós também trabalhávamos, enfim, eram assim umas coisas. E umas abóboras, eu recordo-me disso. Quando é vendido ao Estado, estas pessoas têm que sair. Como é que foi esse processo? Eu não sei. Eu deixei de vir, isto ficou fechado, e eu depois não perdi-os por completo. Não sei mais nada sobre isso, não sei o que é que aconteceu. Sei que depois as coisas foram modificando e eu depois comecei a vir aqui, para os jardins, com as minhas filhas, porque era muito agradável vir aqui e pronto, e acompanhei os jardins. Claro, não estariam tão bonitos como agora estão, não é? Porque foi trabalhado e já com um sentido diferente. E ele, naquele tempo, estava muito virgem nesse aspecto, não é? Mas tudo estava na mesma. A casa fui muitas vezes e até fiz muitas, por exemplo, a capela, eu fui tantas vezes à capela porque havia exposições, e mesmo dentro da casa, eu acompanhei as exposições da casa e vinha cá muitas vezes, às inaugurações, acompanhei sempre isso, porque estava aqui perto, não é? Mas como vizinha de Serralves, Sim. com vista privilegiada, há alguma coisa que possa destacar deste processo de mudança, não é? Desta paisagem que se altera? Comecei a notar, repare que eu já saí daqui há 21 anos. Portanto, não posso... tudo mudou bastante, não é? Foram 21 anos, eu fui para a Senhora da Hora, portanto, esta casa foi vendida, pronto. Mas, na altura não notava que mantinha-se a zona verde, mantinham-se as manchas, não notava, porque estava em cima, via por cima, não podia haver grande diferença, não é? Claro que, como vinha cá com frequência, ia vendo mais noutros aspectos. Uma coisa que eu achei interessante, eu gostava muito de ir lá acima às ervas aromáticas, aquela zona que onde é agora o museu, havia ali havia uma grande zona de ervas aromáticas e nós gostávamos muito de ler. E eu gostava muito de ir lá com os miúdos, tinha muita piada. Por causa da cena do olfacto? Exatamente.
E não só, pois nós também estudávamos muito a forma das folhinhas, ou as flores, depois fazíamos uma ligação. Claro que uníamos isso em atividades que eram multidisciplinares, não é? Era com as ciências, era com o português, era, portanto, às vezes a matemática também entrava. Portanto, eram atividades multidisciplinares. Na verdade, os colegas das ciências ditas exatas eram também sensíveis à prova. Sim. Sim, tive uma boa relação com os professores das matemáticas e das ciências, sem dúvida. Regressando um bocadinho atrás da nossa conversa, estávamos a falar de uma dimensão mais pessoal, ou seja, de uma questão que tem a ver com as suas filhas ou, enfim, com outros elementos da sua família e com a ocupação deste espaço. Falamos um bocadinho disso. Vinham cá frequentemente, participavam nas atividades de fim de semana? As minhas filhas, nem por isso. Nem por isso. E eu lamento, porque tenho netos. E os meus netos também não estão muito dirigidos para aqui. Mas elas, enquanto crianças... E vinham cá comigo, mas não era... Não nos integrávamos em atividades. Vínhamos para estar aqui, brincar, apanhar sol, íamos para o Roseiral, mais ou menos isso. Não havia... Não me lembro. Eu vivi cá algumas coisas. Até me recordo uma vez ter feito umas esculturinhas com chapa das latas de sardinha, que era com um artista plástico muito interessante, que eu não me recordo o nome agora, que eu depois até estive com ele noutras atividades. Ele fazia aqui formação para professores, para recuperar essas latas, e depois nós fazíamos insetos com aquelas... Eles cortava-se e depois enrolava, fazia-se uns rolinhos, fazíamos um caracol, fazíamos uma librelinha, fazíamos não sei o quê, com um bocado pequenos de arame. Aquilo não eram arames, eram assim umas coisinhas muito fininhas. De todas as atividades que participou na qualidade de professora, aqui dentro do serviço educativo, há alguma que destaca assim com mais, enfim, com mais importância, que lhe tenha ficado na memória por algum motivo? Agora de repente lembrei-me que vinha aqui uma conferência, uma coisa qualquer política. Eu andei a parar agora. Daquela senhora que está agora no Parlamento Europeu, a Elisa Ferreira. Sim. Eu recordo-me ter vindo aqui uma coisa a ver, não sei porque é que vim cá, mas enfim, vim. Não, mas eu vinha cá sempre que via alguma coisa, ainda hoje é assim, eu sou amiga de Serralves, e ainda hoje é assim, quando vejo que... eu fui assistir a muitas coisas lá embaixo, no auditório, assisti a vários, com o Manuel de Oliveira, pronto, essas coisas que toda a gente sabe. E que, pronto, e muitas vezes eles também convidavam os professores na Torrinha, lembro-me de vir aqui com os meus amigos da Torrinha, a várias atividades ligadas às escolas, que eles faziam na área educativa. Formação de professores. Sim, portanto, formação de professores. Como tinha dito há pouco. Então, e se nos pudesse aqui dizer, em meia dúzia de frases, o que é que Serralves significa para si, o que é que poderia dizer? É muito interessante, é assim, acho que é uma zona, é uma área de relaxamento, de encantamento, não sei o que mais, acho que é muito bonita, é muito agradável vir até aqui, porque faz bem à alma. E nos próximos 100 anos do parque, que nós estamos a comemorar este ano 100 anos, não é? Como sabe, o que é que desejaria que acontecesse daqui a 200 anos? Não mexam em nada. Não mexam em nada, porque está bem assim. Já fizeram aquela parte alta do percurso pelas árvores. Por acaso está bem enquadrado. Não incomoda, não choca. E, felizmente, foi uma mais-valia. Mas não façam mais nada. Deixem que se usufrua da natureza.
e quer-nos deixar aqui uma mensagem de parabéns a Serralves por Claro, estes 100 anos. claro. Então, por favor, agora é a altura. Como é que eu hei de dizer? Agradecer, não é? Agradecer enquanto vizinha, enquanto professora, enquanto pessoa, agradecer as facilidades e a amável simpatia com que sempre fui tratada aqui, por todos.